Grande momento, linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, no vídeo de ontem a gente repercutiu a Sue Storm, que oficialmente será a líder, que sempre foi do Quarteto Fantástico, só que você não entendeu. Você não estava pronto para essa informação. Você não estava pronto para essa descoberta. Precisou um senhor chamado Grant Curtis para explicar para você que toda a história de Quarteto Fantástico, quem sempre foi a líder foi Sue Storm, né? É super inteligente, né? O farol da sabedoria, Grant Curtis. Mas aqui é um vídeo bem nerdola, tá? Que a gente trouxe momentos que comprovam a genialidade, a liderança, a capacidade cerebral de tomada de decisão de Reed Richards, que talvez não será este aqui dos quadrinhos que nós vamos mostrar pra vocês, que veremos nos cinemas no mês que vem. Fomos ensinados que o Reed Richards, ele não é o líder do Quarteto Fantástico. Será? Esse vídeo vai responder aqui todas as respostas dessa informação, dessa afirmação que os produtor executivo, né? Que o produtor executivo ali da Marvel, não, fiquem tranquilos, a Sue Storm, ela é a verdadeira líder e sempre foi. Será? Esse vídeo tá muito bom, galera. Inclusive, pra você assistir antes do filme. Não sabemos o que tem no filme, mas eu acho que essas informações vão ajudar. Então vamos lá, galera, antes de continuar rapidamente aqui, eu peço a todos que deem um C, curte, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, vem pra linhagem mais famosa do Brasil. E que o Cleverson é o nosso patrocinador, disso vocês já sabem, né? O Cleverson desenvolveu o método Agir, que é uma consultoria focada em solucionar mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro, seja na aquisição do primeiro imóvel, renda com aluguéis ou diversificar investimentos com juros até 2%. Ele vai te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento, uma consultoria 100% gratuita e vagas limitadas. E caso você não tenha recebido o contato do Cleverson no mês passado, você tem prioridade. Siga o Cleverson nas redes sociais, no Instagram. A gente vai deixar o Instagram do Cleverson aqui. Agora o Cleverson também tem um canal no YouTube, olha só. É o canal Consultor Nerd. Um canal que vem com uma proposta diferente, cheia de referências da cultura pop e o mundo financeiro. Neste QR Code aqui na tela e no link na descrição, vocês acessam e podem fazer uma consultoria gratuita com o Cleverson. Se inscrevam no canal Consultor Nerd e se você tá no momento de troca de imóvel, chama ele vai te ajudar. Então vamos lá, galera, vamos lá. Desde Fantastic Four número 1 de 1961, de Stan Lee e Jack Kirby, Reed Richards foi estabelecido não só como fundador do Quarteto Fantástico, mas como seu eixo moral, intelectual e estratégico. Ele não apenas lidera o grupo, ele o sustenta. Nos últimos anos, parte do público passou a interpretar Reed como fraco ou emocionalmente apagado devido às adaptações mal feitas do cinema. Nada poderia estar mais longe da verdade. Vamos então agora falar sobre arcos que comprovam a liderança de Reed Richards. This Man, This Monster, Quarteto Fantástico 51, 1966. Considerado um dos maiores contos isolados da Marvel, Reed constrói um portal para a Zona Negativa e decide testá-lo pessoalmente, apesar do risco de desintegração. Um cientista rival disfarçado como Coisa planeja sabotar a missão. Ao ver Reed disposto a se sacrificar pela ciência e pela humanidade, o impostor se comove e se sacrifica no lugar dele. Reed não hesita ao arriscar a própria vida. Ele vê o progresso como algo maior do que o ego, um verdadeiro líder de pensamento e ação. Cara, você tem o Reed Richards pronto. O que é o herói? O herói, o que caracteriza a pessoa como herói? Ela se colocar como sacrifício pra salvar alguém. Ponto. Esse é o herói. Quando ele é colocado em xeque, ele esquece da vida dele. Ele esquece dele. Tudo que é próximo pra salvar aquela outra pessoa, outras pessoas, não importa quem são, que ele nem conhece. Esse é o verdadeiro herói. E aqui nessa história você tem o Reed Richards ali, compromissado,
Se algo que vai fazer bem, se algo que tem a possibilidade de trazer o bem requer o sacrifício, é o cara que não tem medo dessa responsabilidade. Eu sempre lembro do grande Sarutobi, né? Sarutobi, que era a inveja do Danzou, né? Do Sarutobi é justamente isso, porque o Sarutobi, ele... Não, eu me sacrifico, não tem problema nenhum, enquanto o outro tem medo. E aí gera inveja, fala, meu, eu não tenho essa virtude. Entendeu? Então, essa é a maior virtude do herói, é se sacrificar pelo próximo. E o Reed Richards tem isso. Como é que você vai falar que esse cara não é o líder do Quarteto Fantástico? Nunca foi. Os caras estão de briga, eu acho que, sei lá, o wolcômetro, né? Tem o termômetro, o wolquiômetro. Lacrômetro. Galera, parece que é isso que acontece, né? Galera, o pessoal da equipe do Quarteto Fantástico Filme, tá tudo muito monótono. Vamos falar lá, vai lá, dá entrevista aí e fala que o Reed Richards nunca foi líder do Quarteto Fantástico. Pô, galera, daqui a pouco eu vou falar que o Professor Xavier nunca foi o líder do X-Men. Mas isso daí é um clássico do Lacrola, a arrogância. Cara, ó, tem algumas características que acompanham um Lacrola. Não sei se você já deve ter percebido. Na maioria das vezes, tá? Sempre na maioria das vezes aqui, o Lacrola, ele é arrogante, hipócrita, ele relativiza e ele não aceita o contraditório. Na maioria das vezes, tá? Você pode reparar, é o cara que quer reescrever o Tolkien, é o cara que diz que você nunca entendeu o Quarteto Fantástico, que a Sue sempre foi a líder. É a arrogância, né? Essa empáfia. Isso é um clássico do Lacrola, do Chola Boy. Agora olha aqui, ó. Outro feito de Reed Richards, trilogia de Galactus, Fantastic Four, 48 e 50, também em 1966. Quando Galactus chega à Terra para devorá-la, Reed não parte para o combate cego, ele negocia com o Vigia, busca a arma definitiva, o Nulificador Total, e confronta Galactus, fazendo o Devorador se retirar do planeta. Enquanto o mundo entra em pânico, é Reed quem colabora com a solução estratégica, diplomática e eficaz. Ele não é apenas o cérebro, é o único capaz de ver além do caos e agir com frieza. Quando eu leio isso aqui, eu não consigo associar com o Pedro Pascal. É difícil, cara. É muito difícil. Principalmente depois dessa dancinha. Põe a dancinha aí, Gui. É. Galera, o Reed Richards, ele é um gênio absoluto. O gênio absoluto, ele, como diz o texto aqui do Edinor, parabéns, Edinor, pelo texto, o herói, não é? Novamente, o herói é aquele que toma aquela decisão exata, no tempo exato, em tudo, porque ele calcula tudo aquilo. E o Reed Richards, ele é a mente, ele é a ação, ele é o líder, ele é a estratégia. É o cara mais inteligente de todos. Quando você tem um cérebro imponente, que é o caso do Reed Richards, numa equipe, a gente tá falando do Quarteto Fantástico, é lógico que em qualquer situação você vai esperar esse cara falar primeiro. É uma liderança que você conquista não escrevendo líder no peito. É orgânico. Nem atendendo o Big Fone. Não tem liderança assim. Então, assim, ele é automático. Se a gente tivesse no time do Reed Richards, se tivesse caindo um meteoro agora na Terra, a gente ia olhar pra ele. E aí? O que a gente faz? Porque ele é o cara, além de tudo, é o cara da ciência. Ele vai falar, olha, esse meteoro ele vai chegar tanto tempo aqui, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E aí, você abarca, ele é o cara de tudo, da teoria que vai até a ação final. Era esse o Reed Richards que eu queria ver. Porque os outros Reed Richards no cinema também não conseguiram. A gente fala muito do Superman, né? É muito difícil você fazer o Superman, porque o Superman é um herói complicado. Muitas pessoas compartilham dessa opinião. O Reed Richards é a mesma coisa. Eu queria ver esse Reed Richards. Você até tem um vislumbre lá no trailer, o Pedro Pascal fazendo um cálculo no quadro, que todo mundo que assistir
o Reed Richards cérebro. E o último Reed Richards que a gente teve foi aquele que virou salsicha. Putz, John Krasinski. John Krasinski. Mas não, ele é a mente mais brilhante de todos os universos e não preveu nada. O que ia acontecer, zero. Não adiantou nada aquela apresentação. Então eu fico triste porque eu queria ver esse cara nos cinemas, infelizmente. Se você consegue traduzir esse Reed Richards, pô, você teria um líder à altura do Homem de Ferro, que foi o Robert Downey Jr. Vamos continuar aqui para mais feitos de Reed Richards, ó. The Trial of Reed Richards, Fantastic Four 262, 1984, John Barney. Ó, após salvar Galactus da morte, Reed é levado a um julgamento por crimes cósmicos. A acusação: permitir que um devorador de mundos sobreviva. Diante de um tribunal intergaláctico, Reed defende sua decisão com base na ordem natural do universo. Se Galactus morre, algo pior pode surgir. Reed enfrenta não somente entidades cósmicas, mas o próprio julgamento moral de seus pares, e não recua. Ele assume a responsabilidade e explica com clareza a lógica e o peso de suas decisões. Que homem! Caraca, malandro, que homem, hein? Essa relação Que exemplo, hein? Essa relação do Reed Richards com o Galactus é muito boa. Ele falou assim, deixa o Galactus aí, que pode vir alguma coisa pior. Então ele é importante pro universo. Eu como homem da ciência, eu sei que ele é importante pra ordem do universo. Então eu não posso tirar ele dali, porque dentro de todas as teorias pode vir algo pior. Cara, isso é incrível, você lidar com o vilão desse tipo. Dessa forma. E eu acho que é inédito, eles poderiam fazer isso. Talvez até façam, porque a gente vai ter um Galactus de respeito aqui nesse filme. Pelo menos o Galactus eu acredito que vai estar legal. E eu acho que eles vão pensar em usar o Galactus. Acho que o Galactus vai roubar a cena nesse filme. Sim. Tem essa possibilidade. Então, pô, olha o tanto de situações que a gente perde o Reed Richards não sendo líder. Porque isso aqui é papel de líder. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Solve Everything, Fantastic Four, volume 1, 570 a 572, 2009. Jonathan Hickman e Dale Eaglesham. Ó, neste arco, Reed descobre o Conselho dos Reeds, versões alternativas dele mesmo e de outros universos que se uniram para resolver os maiores problemas da existência. Inicialmente fascinado, Reed percebe que todos esses outros Reeds abandonaram suas famílias em nome da lógica pura. Ele escolhe voltar para casa, recusando o caminho da frieza absoluta. Hickman consolida aqui o Reed ideal, brilhante, mas humano. Líder não só por genialidade, mas por saber o que não está disposto a sacrificar. É o que a gente falou, né? O Reed Richards, ele é gênio e humano. Ele sabe o momento da estratégia, sabe o momento de agir e não vê problema nenhum em se sacrificar. Esse é o mote de todos os heróis. E o Reed Richards tem isso. Eu acho que eles têm muita... A gente não enxerga, porque isso aqui já é mais... A gente tá falando de quadrinho, né? Eu acho que o maior feito da Marvel seria se conseguisse traduzir esse Reed Richards no filme do Quarteto Fantástico. Mas, pelo jeito, acho que a gente nunca vai ver esse Reed Richards aqui. Ó, agora a gente vai entrar na parte, né, do papel da Sue na equipe. A Sue Storm, ela representa a mãe, o equilíbrio e o coração da equipe. É exatamente o que eu falei naquele primeiro vídeo. A mulher tem o seu papel no casamento, na família, e o homem também tem o seu papel, tá? Embora a Sue tenha momentos de protagonismo e até lidera a equipe em algumas ausências de Reed Richards, sua função principal nunca foi ocupar o papel de comando tático, e sim de manter o grupo coeso. Desde os primeiros números, Sue atua como mediadora. Ela acalma brigas entre Johnny e Ben, protege todos com seu campo de força, não apenas em batalha, mas simbolicamente como o escudo emocional do grupo. É o mesmo exemplo que eu dei no vídeo anterior. A mulher no seio familiar, quando ela não está bem, ela desequilibra tudo.
O homem, quando não tá bem, não desequilibra, porque a mulher que tem essa sustentação emocional. E é exatamente esse o papel da Sue Storm em toda a sua trajetória. É que aí vem a famosa brecha na lei. Conhece a brecha na lei? Famoso jabuti. Coloca o jabuti aí no meio, pô. Ai, qual que é a brecha na lei? Vem o roteirista espertão, no alto da sua arrogância, pega 1960, então são 80 anos, né? 80 anos, 85 anos de Quarteto Fantástico. Aí ele pega uma história que a Sue Storm foi líder, e aí ele vai ali, naquela brecha. É a mesma justificativa, sabe de quem? Da Xalabal. Xalala. É a mesma. A Xalabal aparece em uma história, dentre 300 do Surfista Prateado. Mas ali eu vou na Xalabal. É? A mesma coisa. Eles usam aqui, isso aqui pra pensar a brecha na lei. Tá? Ó, em Fantastic Four 268... Em 1984, após sofrer um aborto espontâneo, que enfrenta um dos momentos mais dramáticos da Marvel, Reed fica emocionalmente abalado, mas Sue mantém a estabilidade da família. Isso reafirma o seu papel. Ela não lidera, mas ela inspira e estabiliza o grupo através do afeto, cuidado, algo que nenhum outro membro do grupo é capaz de fazer. É isso, meu! Ela tem a importância dela, cada um tem a sua importância dentro da determinada área. É que quando a gente entra na parte ideológica, você tem que tirar a liderança do homem branco pra colocar o que você quiser, dentro da tua... da tua megalomania ideológica, entendeu? Então, é muito claro isso aí. É muito claro, cada um tem o seu papel e o papel do Reed é ser o líder por toda a inteligência, conhecimento dele e a disposição de fazer o que é certo, mesmo que ele morra. E é um papel do homem isso aí. Só que é lógico que como você vai ter um monte de lacrate no meio, eles vão querer fazer... Cara, pior que eu tô começando a ficar curioso pra saber como é que vai ser essa equipe. Porque a gente já viu que vários personagens vão ser mudados. A Sue vai ser líder. O Reed Richards, ele vai fazer o quê nessa equipe? Qual vai ser Qual vai ser o papel dele? Proteger a Ellie. Ó, vamos lá. Em Fantastic Four... fazer o mesmo papel, né? É o mesmo papel. Em Fantastic Four 1234, de Grant Morrison, a dinâmica é tensionada ao máximo. Reed fica obcecado por ciência e Sue se sente negligenciada. Mesmo assim, é Sue que guia o time de volta à sanidade, ao lembrar de todos a importância de união e da família. O drama só funciona porque as posições de cada um são claras. Reed é o arquétipo do gênio e Sue a âncora emocional. É porque ela precisa manter a sanidade do Reed Richards, porque se ele perde essa sanidade, é o gênio louco. É isso. Então o papel dela é trazer ele vai voando ela atrás, ó, volta. Porque o Reed Richards, ele é um cara que ele pode ir pra qualquer lugar. O gênio dele possibilita ele ir pra qualquer lugar. Então ela deixa ele no lugar. E cara, você quer um papel mais importante do que esse? Você ser responsável por deixar o líder ser líder. Pô, cara, é muito claro isso aí, dá até raiva isso. Eles fazem um paralelo perfeito entre o pai que precisa prover e em situações extremas e acaba ficando distante emocionalmente, mas que encontra na mãe não uma mulher que cobra, mas sim que compreende e o ajuda a se reestabelecer. Sue é a representação bíblica da esposa que está no livro de Provérbios 31. Agora é a hora... É aqui que a galera se contorce. Agora é a hora que o Quarteto Fantástico Brasil... Isso. vai pôr esse corte. Eu acho que agora eu consigo, hein? Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Até arrepia. Porque
Assim, né? Eu vou até falar pra galera comentar, os homens, os esposos, os maridos. Porque o homem, ele tem uma condição de você sempre ficar centrado em alguma coisa em algum momento. Uma situação ruim que você tá no trabalho, uma situação financeira, você fica preocupado e você mergulha tentando resolver aquilo o mais rápido possível. E automaticamente você se isola. Quando você tem uma esposa, o que ela faz? Ela percebe isso. Aí, e ela demonstra isso em diferentes situações, em várias possibilidades. Mas às vezes você tá lá pensando, chega um pratinho, um sanduíche e um suco, um leite. Você não comeu o dia inteiro. É ela te trazendo. E é isso que, assim, você tá muito longe, você tá muito distante, você tá querendo resolver aquele negócio, mas ela te puxa e te acalma. É claro que também tem aqui que também ajuda a jogar pra baixo. Mas aqui não é o caso da sua história. Até aqui pega o lápis aquela e dá lá, nas pernas, né? Tem aquela lá que... Yeah! Mas percebe que o cara não tá bem e traz de volta. Esse é o papel. O papel do homem também é esse. Só que de uma maneira diferente. Então é isso que a Sue Storm é com o Reed Richards. Quando ele tá se perdendo, ela ajuda ele a não se perder. Então, cara, isso pô, bem legal isso aqui. Eu gostei de fazer esse vídeo. Pra finalizar aqui, galera, ó, o equilíbrio perfeito. Reed não precisa ser desconstruído e Sue não precisa substituí-lo. Nos últimos meses tem se falado muito em Reed hesitante e uma Sue mais líder do que líder. Essa reinterpretação ignora décadas de material, fonte e distorce o que sempre fez o quarteto especial. A complementaridade. Reed Richards lidera porque é o cérebro, o arquiteto, o que age com o cálculo mesmo diante do caos. Sue é a alma, não a substituta. Sua importância vem da empatia, da proteção, do senso de família. Ambos são vitais, mas em papéis distintos. Tentar colocar Sue no lugar de Reed é reescrever um equilíbrio narrativo que nunca precisou de correção. Ambos brilham justamente porque suas funções não competem, se completam. E é bíblico, né? É bíblico isso aí. E não tem o que fazer, tá? Não tem explicação. A Sue não é a líder do Quarteto Fantástico, é o Reed Richards por conta de todo o arcabouço intelectual que ele tem. Ela também é extremamente importante pelo fato de manter Reed Richards são e na sanidade. Deveria ser assim, esse Quarteto Fantástico. Acredito que se fosse o Reed Richards e uma Sue Storm cunhado no material original, Quarteto Fantástico seria muito mais, mas muito melhor sucedido do que parece que vai ser. Vamos aguardar, tá chegando a hora. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.